Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cash. Hoje nós temos uma entrevista muito legal com o Alex. Mas antes de falar com o nosso entrevistado, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, do sininho e deixe o seu recado. É muito importante. Em cima do seu recado, nós vamos sempre estar respondendo. Fala Alex, como é que você tá? Tô ótimo, Perenha, e muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Valeu, obrigado. Alex, o Alex, ele presta consultoria, ele é empresário, ele tem mil uma coisas na cabeça e hoje eu vou tirar muita coisa legal para todos vocês. Alex, antes de tudo, de onde você veio? Conta um pouco da sua história. Eu sou paulistano, né? Tenho 48 anos, sei que não pareço, né? Parece mais, não, brincadeira. Fala que você parece os 40, tá bom. É, assim, né? Eu falo 47,5, né? Tem até aquela brincadeira, né? Que pra não virar quarentão, né? Você tem quanto? Eu falei 30 e 18, né? 30 e 18. E eu vim de São Paulo, eu já moro, tem 24 anos aqui em Cuiabá. Geralmente 23,5. 23,5, quando fizer 25, aí... E aí eu vim com a minha família pra cá, né? Sou lá de São Paulo mesmo, da capital, nascido e criado lá. E um fato interessante é que há 27 anos atrás eu era morador em situação de rua, lá em São Paulo. E é uma história assim que hoje eu gosto muito de compartilhar, principalmente porque hoje a minha grande paixão é poder influenciar pessoas, é ajudar realmente, às vezes, quantas pessoas hoje estão buscando assim um caminho melhor, as pessoas estão muito perdidas, né, Perenha? Eu vejo hoje que muita gente buscando um propósito, buscando um caminho, uma direção, e eu, através dessa história, que até foi a origem do livro, não publiquei ainda, eu escrevi, preciso tomar vergonha na cara e publicar ele, chama de Migalhas a Milhões, que conta essa história, né, que há 27 anos atrás, tem 24, em 3 anos, eu cheguei em Cuiabá, e em 3 anos na cidade de Cuiabá, foi quando a gente ganhou, quando eu falo a gente, eu e meu irmão, trabalhando ali no Alex Restaurante, que a gente fez nosso primeiro milhão, e essa história é bem legal, a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje. Que legal, Alex, que maravilha. A situação de rua, Alex, tem muita gente na mesma situação de rua. O que você deixa para a pessoa? Que isso é importante. A gente deixar o que te levou a crescer, aonde foi seus pensamentos, o que você trilhou na sua vida para você vencer. Eu falo sempre, Perenha, que a gente tem o nosso maior amigo, nosso maior adversário e o nosso maior amigo, ou a nossa maior virtude é justamente quando você triunfa sobre os seus pensamentos, né? É justamente você vencer aquele diálogo interno, é você se manter motivado mesmo quando tudo parece contrário. Vou te contar uma história antes para dar até sentido a isso, porque a sua audiência é excelente, né? Então acho que muitas pessoas que vão estar nos assistindo e que talvez passaram ou estão passando aquilo que eu passei desde os 5 anos, que eu convivo desde os 5 anos com a depressão, né? Então eu já tentei parar de tomar a medicação e sempre quando eu tentava parar, voltava, até que eu tive um diagnóstico como se fosse assim uma depressão, vamos dizer, crônica, né? Então, assim, eu tinha que tomar o remédio, é igual o remédio de pressão, né? Aceita que dói menos, vai tomar até o final da sua vida. Mas no começo foi bem difícil, porque eu fui diagnosticado com 5 anos de idade. E essa história é engraçada, porque, assim, eu era tão tímido, né? E justamente por causa também da depressão, isso gerou, assim, uma dificuldade muito grande de eu interagir com outras crianças, de fazer amizade. E aí, quando eu entrei na escola, com 5 anos, eu era tão tímido, mas eu era tão tímido que eu não tinha coragem de pedir para a professora nem para ir no banheiro. Então, você imagina, né? Eu ficava com vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, não conseguia, e 3 vezes eu mijei, assim, na sala de aula, né? A gente não falava em bullying, mas
você pode imaginar, o meu apelido era Mijão na escola. E Não tinha bullying, não. Não tinha Nem um bullying. pouco. Não tinha. Assim, E você venceu, tá vendo? e as crianças, assim, eu lembro, porque assim, criança, né, ninguém queria sentar perto de mim, porque imagina, aí eu fazia, como quando você segura, né, quando eu mijava, não ficava uma poça, ficava uma lagoa, assim. E aí nenhuma criança queria sentar perto de mim. E eu já tinha depressão, né, porque assim, foi até difícil diagnosticar, porque a criança, muitas vezes, não é que é mais complicado, mas vamos lá, a gente desmistificando, falando um pouquinho sobre isso, inclusive porque eu tenho hoje um trabalho em que eu acompanho mais de 120 pessoas, né, que sofrem de depressão, pessoas que tentaram suicídio. Há 4 anos, desculpa, atrás, meu Natal eu passei em cima da ponte Sérgio Mota, ajudando um rapaz para que ele não tirasse a sua vida. Tenho vários casos aqui que eu falo que a gente não gosta de falar porque isso não é uma coisa que precisa se fazer publicidade, né? Sim. Faça o bem e não veja a quem. Mas eu gosto de dizer isso, ainda mais num programa de tanta audiência como o seu, porque muitas pessoas passam por isso e aí eu falo, como é que você então... Aí você vai dizer, poxa, Alex, você é um cara com depressão, provavelmente então quando eu estava ali naquela situação difícil, não conseguia tomar as medicações, e como é que você reage diante disso, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar sobre você vencer, aprender a vencer as suas próprias limitações, e isso na prática, né? Não aquela coisa clichê de falar, você tem isso, tem aquilo. Cada pessoa tem uma forma diferente de reagir, cada pessoa tem uma forma diferente, e não existe, né, dizer assim, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. O jeito que eu encontrei, Peninha, foi justamente me motivar na dor, porque se eu falar para você que no início, assim, quando a gente perdeu tudo, que levou a gente a essa situação, eu pude perceber que muitas pessoas, elas estavam ali, algumas estavam não por causa de condições financeiras, algumas inclusive tinham famílias bem ricas, pessoas que decidiram por algum motivo, ou por causa de vício, enfim, acabaram saindo da sua casa e escolhendo morar ali na rua. Porém, a gente vê um grande número de pessoas que ali por questões realmente financeiras, e imagina, da onde que você tira a motivação quando tudo começa a dar errado na sua vida? Vira uma cascata, né? Sabe aquela, eu sou cristão, eu gosto muito daquela passagem quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Ou no assim, quando a gente fala do ditado popular, né, que tristeza pouco é bobagem, né? Assim, a lei de Gers, que nada, quando começa a dar uma coisa errada, começa a dar tudo errado na vida da pessoa. E eu falo que eu descobri que através da gente saber lidar com as emoções, eu não sou eu vou dizer assim, achar que eu controlo as emoções, não. Mas eu aprendi a gerenciar e aprendi a tirar força da dor, da perda, da raiva, e que tudo isso não fosse usado para atacar ou afligir nem a mim nem a ninguém, mas que isso fosse usado como uma energia para que eu pudesse crescer. E de verdade eu faço isso até hoje, pegar os problemas, né? Falei da depressão, eu sofri um abuso com 7 anos de idade, né? Eu fui abusado sexualmente. E isso, imagina, eu já tinha depressão, sofri o abuso, então assim, era... E Alex, eu vou te falar uma coisa sincera. Eu comecei a conversar com você aqui até antes do programa, e, cara, eu te achei o cara mais feliz do mundo. Juro, essa sua risada é um barato, cara. Eu adorei ela. Eu ficaria com você o dia inteiro com você com essa risada aqui. Muito legal, adorei. Eu brinco assim, lá as pessoas falam assim, o Alex engoleu aquele saquinho de risadinha, né? Porque assim, eu gosto muito de rir. E isso pra mim foi, acho que... Te torna feliz. Exato. Peraí, isso é muito interessante. Eu não tinha o conhecimento, hoje eu tenho, porque eu estudei muito dentro da área de desenvolvimento humano, eu fiz várias formações, Daniel Goleman, fiz lá com Paul Adler, sou hipnoterapeuta também, fiz, fiz a formação em coaching com o Tony Robbins, mas eu não conhecia nada disso. Mas eu descobri de forma empírica no dia a dia que quanto mais eu ria, mais feliz eu ficava, né? Então, assim, eu tive um ciclo na minha vida em que eu consegui, quando eu não aconselho, tá, que ninguém faça isso, mas eu consegui tirar a medicação
através dessa autodisciplina. E foi justamente no Alex Restaurante, porque de 11 horas que a gente abriu o restaurante até 1 hora da tarde, eu ria tanto, mas eu ria tanto, que o meu maxilar, assim, ele doía, assim, e eu ria, eu brincava com os clientes, então, assim, e as pessoas, quando eu contava essa história, as pessoas falavam, Alex, mas você é muito feliz. Tem uma história de uma vez, uma menininha, ela parou, assim, eu sempre gostei de ficar no caixa, né, porque as pessoas falam, Alex, mas o restaurante de vocês está grande, por que você não coloca caixas, né, porque eu sempre gostei de ficar lá, porque era o lugar onde eu tinha o contato com as pessoas. Então, assim, se teve algum problema, a pessoa ia lá e falava, Alex, ó, não fui bem atendido, ou a comida não estava boa, ou o ar-condicionado não está funcionando direito. As pessoas podiam chegar em mim e falar. E era assim, fazer aquela fila gigantesca, né? E eu levava uma palavra, porque eu tinha algo comigo e com Deus. Eu falo sempre que eu não conheci Deus de ouvir falar, através de alguém dizer, Deus é isso, mas eu vivi experiências assim com Deus realmente sobrenaturais. E eu falo que se hoje eu estou aqui, é um milagre de Deus, assim, desde coisas assim, talvez algumas pessoas acreditem, outras não, mas eu, por exemplo, uma vez eu estava lá em São Paulo ainda, em cima do viaduto, eu trabalhava ali 2 períodos, na época que a gente ainda não tinha perdido tudo, a gente ainda estava naquele processo de queda, então ainda tinha carro, e aí eu saía de 6:30 da manhã da minha casa, e eu voltava 2:30 da manhã do outro dia, eu só dormia 3 horas por noite, então imagina o bagaço que eu chegava em casa. Nossa. E eu, assim, eu dormi na direção e eu lembro de acordar, assim, ouvindo, assim, realmente alguém chamando o meu nome. E além dessa, eu tive diversas outras experiências. E quando eu conheci Jesus, eu falo que a minha vida, ela não só transformou. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, eu nasci de novo. As coisas que me afligiam, de uma certa forma, deixaram de me afligir. A sabedoria que Deus foi me dando para lidar com determinadas situações que eu não sabia. Então, eu falo que tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo a Deus. Sabe, eu não sou um cara religioso, mas eu sou aquela pessoa que, onde eu tiver oportunidade, eu vou falar de um amor que transforma. E aí, às vezes, as pessoas podem não... mas eu não acredito. E eu falo, mude as minhas palavras para aquilo que fizer mais sentido para você. Se eu falar para você de Deus e Deus não faz sentido, se você acredita em Buda, em Maomé, se você acredita nas ciências, enfim... Mas fique com a intenção positiva das minhas palavras, né? Que quando nós achamos que a soberba precede a ruína, né? Quando nós começamos a ficar muito cheios de si, nós começamos a nos envaidecer demais, aquilo, eu falo que é o caminho da queda, né, do homem, porque se nós formos analisar o que é a vida, né? A brevidade, o tempo. Então, qual é a coisa mais importante, né, da vida? O tempo. Tempo, é verdade. Por isso que eu falo, tem tanta gente que detona o que ele tem mais importante na frente de um videogame, no celular, brigando com as pessoas. Assim, eu falo assim, gente, é o único banco que não te cobra juros, Exato. né? É Mas o que banco também de não te tempo. permite guardar saldo, né? Você tem que gastar 100% daquilo que você tem naquele dia, E né? é melhor. E essas escolhas, né? Tem um livro muito bonito que chama 30 Dias para Viver uma Vida que Vale a Pena. Quem gosta de ler já fica então aí essa dica. É um livro de um casal de missionários que passou 20 anos apenas cuidando de pacientes terminais. E justamente o que eles falam nesse livro é clichê, mas é uma grande verdade, de que as pessoas, o maior arrependimento que as pessoas têm no leito de morte não é sobre as coisas que elas fizeram e que elas se arrependem, mas foi pela falta de coragem de ter feito coisas, e o arrependimento, né, da falta de coragem, ousadia muitas vezes, de uma decisão, né? Porque eu entendo que toda vez que você toma uma decisão, você tem que abrir mão de algo.
Sim. Né? E aí, Cada escolha é uma renúncia. exato. E aí eu falo nem sempre, e a pessoa muitas vezes ela não quer renunciar a nada. E a vida é renúncia. A vida, para você dar um passo para frente, alguma coisa vai ficar para trás. E isso envolve pessoas, isso envolve bens, mas isso envolve oportunidades. Uma frase que eu gosto muito é do Tim Cook, né, que é o CEO da Apple, quando ele fala: todos os dias a Apple ela dispensa centenas, dezenas de excelentes ideias que renderiam para nós milhões, bilhões de dólares para nos concentrar. Né? Ele diz: nós recusamos porque para nos concentrar naquilo que fez da Apple a primeira empresa do mundo a valer $1 trilhão na bolsa, né, na Nasdaq. E aí ele mostra que tudo que a Apple produz cabe numa mesinha, né, tudo. Então, assim, a vida também é assim, né? A vida é saber, por exemplo, não só aproveitar as oportunidades, mas algo que até a gente estava conversando, né, um pouquinho antes de iniciar o programa, sobre o tempo, sobre você ter o seu lazer, ter as suas atividades de recuperação de energia. E aí eu gosto de usar a licença poética para dizer, né, por que que os músicos eles contam o silêncio da mesma forma que eles contam as notas musicais? Porque o silêncio tem o mesmo peso de uma nota. Se nós formos fazer ali, pensar uma metáfora para a vida, né? Quantas vezes, né, você só consegue dar aquele passo se você conseguir silenciar, tomar uma decisão mais acertada, quando você consegue silenciar todas as vozes que falam, né, para você, porque eu falo, eu acredito em Deus, então eu falo, às vezes a minha voz quer fingir ser a voz de Deus, a voz do inimigo fingir ser a voz de Deus, todas as vozes, e às vezes você precisa saber silenciar para você poder ouvir, né, realmente a voz de Deus, a voz da sua consciência sobre o caminho a você tomar a escolha. Então, assim, voltando um pouquinho naquela sua primeira pergunta, o que me levou, né, é essa conexão, é não ter medo de me emocionar. Então, se a gente estiver conversando aqui, eu sentir vontade de chorar, eu vou chorar, mas eu vou rir muito mais do que eu vou chorar. Mas permitir viver essas emoções, e eu acho que viver intensamente, me conectar, porque a emoção ela te dá uma força. Sabe aquela história da mãe que levantou a traseira de uma caminhonete para tirar o filho que estava debaixo? Aquele lá do... Tem uma história que eu gosto muito, do verídica, que aconteceu, acho que foi em Toronto, no Canadá. Dois meninos estavam voltando da escola e naquele período da neve, e aí um lago estava totalmente congelado, os dois meninos indo, e quando de repente um deles caiu. E ele acabou indo para baixo, né, naquele desespero dele se movimentar, ele foi saindo lá daquele buraco e foi indo para uma parte onde as placas de gelo eram mais grossas. E o amiguinho deles, seus 9, 10 anos, desesperado, ele tinha ali aquele patins que tem a parte de ferro de baixo, e ele foi, bateu no gelo até conseguir quebrar, conseguiu tirar o menino, o amiguinho dele parte, né, até que veio e correram, tiraram o menino, e o menino sobreviveu. E os socorristas ali, os bombeiros, ficaram intrigados. Quando eles olharam a espessura da placa de gelo, falaram: não é possível, esse menino teve ajuda, alguém ajudou ele, porque o gelo era muito... Um adulto teria muita dificuldade, uma criança com um braço fininho, como é que ele conseguiu quebrar uma placa de gelo dessa grossura? E foi interessante que um dos socorristas mais experiente, ele disse: eu sei por que ele conseguiu. Por quê? Ele falou: porque lá não tinha ninguém para dizer naquele momento de que ele não era capaz. É incrível essa vida, né? Sempre, Alex, sempre tem uma história de energia que nós não sabemos de onde vem. De onde vem. Inclusive eu falo na minha vida, uma coisa legal. Todos nós passamos dificuldade, é normal. Cada um com o seu tipo de dificuldade. Quantas vezes eu acordei de manhã e falei assim: nossa, eu tenho esse problema hoje pesado. Chegava no final do dia, algo acontecia que resolvia. Pensando, você fala assim: eu não tenho dificuldade, eu tenho obstáculo. Dificuldade é aquele que hoje está
uma cadeira de roda, tá com fase terminal. Esse sim tem dificuldade. Então, se você tem um obstáculo, nada melhor que você batalhar a cabeça e ir para frente. E é incrível, quando nós temos um pensamento positivo, né? Já aconteceu comigo, chegar no final do dia eu chorar, tipo, de gratidão, né? Às vezes... quando você tem uma empresa, você sabe o que é ter um negócio. E aí você fala assim, não vai fechar a conta hoje. E do nada aparece um cliente, fala assim, eu quero isso. Você puxa a conta e fala assim, fechou a conta. vou conseguir honrar meus compromissos. Mas isso como empresário. É verdade. Energia. Você falou um negócio interessante, eu gosto muito de meme, né? Aí eu lembrei até daquele que fala assim, né? Você falou de ir pra frente, né? Diz que até um chute na bunda te empurra pra frente. Assim, né? E você falou de pagar conta, eu lembro minha mãe, né? Minha mãe é analfabeta, né? Ela não sabe... na verdade, assim, se eu falar que ela é analfabeta, ela vai brigar comigo, porque ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Ela nunca frequentou uma escola, então ela é autodidata. E ela tinha tanta vontade de ler a Bíblia que ela aprendeu a ler sozinha. E foi assim, algo que eu falo com muito orgulho, porque minha mãe ela sempre foi a referência de tudo que eu, assim, sabe, de valor. De uma coisa eu vou te falar, valor não, virtude. Você percebeu que não se fala mais quase em virtude? Não. Se fala de valores. Os meus valores, se isso fere os meus valores. Sim. Mas por que não se fala mais de virtude? Bondade, misericórdia, perdão, ajudar ao próximo, virtude, né? Respeito, virtude. E minha mãe, você falou de trabalho, ela tinha uma coisinha dela assim que era muito engraçado, porque ela tinha loja de cosméticos e ela falava até 4 horas da tarde. Ela tinha que juntar o dinheiro para pagar as duplicadas. E ela falava que todos os dias ela pedia para Deus, ela falava assim com Deus, e ela todos os dias ela ia correndo. Tinha dias que o banco estava fechado e ela pedia pelo amor de Deus. Aí o segurança falava, não pode, mas às vezes uma vez ou outro gerente lá liberava e ela ia lá e conseguia pagar todas as contas. E isso foi 30 anos. E ela falando assim que, imagina, 30 anos você vivendo pela fé, né? Porque literalmente, né, você fala, não tenho. Minha mãe, assim, ela não era uma boa administradora, mas ela sempre trabalhou muito. E é tão interessante quando você falou que ela deve ser muito boa administradora. É que na verdade, às vezes nós falamos, bom administrador é aquele que fica rico, milionário. Não. Bom administrador é aquele que não fale. Exato. Olha, no mundo de hoje ainda. É verdade. Ela tinha uma loja lá de cosméticos lá em Santo Amaro, que era a loja, assim, tinha 17 lojas em volta dela. Na verdade, não tinha. É porque a loja da minha mãe fez tanto sucesso e fazia tanto sucesso que ela acabou que, assim, acabou atraindo, né? Porque todo mundo via a loja da minha mãe muito cheia e todo mundo começou a encostar, assim. E ela falava sempre a frase da vida dela, que é, o sol nasceu para todo mundo, né? E aí ela falava, não tem problema. Então os concorrentes vinham, ela dava dica, explicava, trocava fornecedor, assim, falava realmente. E eu acho que isso fez, assim, como você disse, verdade, ela nunca ficou rica. Mas ela se tornou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar, porque minha mãe construiu uma vida com uma reputação assim incrível. Porque assim, quando eu falo realmente da minha mãe, aí eu disse por ela ter sido a minha referência, é muito legal, porque ela por exemplo, meu avô, né, quando minha mãe nasceu, minha avó, ela morreu de eclampsia. E ela tinha mais 2 irmãos. Meu avô não sabia como cuidar de 3 crianças. O que ele fez? Ele pegou e deu os 3 filhos para um parente. E aconteceu que aquele parente, chegou uma época, acho que minha mãe tinha 4 anos ou 5 anos, ele não queria mais cuidar, disse que as crianças eram muito bagunceiras. E ele foi devolver para o meu avô. Só que meu avô já tinha casado de novo. E detalhe, ele não tinha contado para a atual mulher dele que ele já tinha sido casado, que ele tinha filhos. E eu sei que minha mãe sofreu muito com a madrasta dela, mas sofreu, assim, vou contar um episódio, por exemplo, da madrasta da minha mãe pedir para ela cortar o braço, ela fazia balinhas, porque a família da minha mãe era muito pobre,
muito, muito pobre, assim, deles comerem frango uma vez por ano. Olha isso, assim, eles só comiam aquilo que eles plantavam. E como eles Nossa. não tinham galinha, eles não comiam frango, né? E assim, o galinha que tinha era só para poder os ovos, né? Eles não dominavam também as técnicas, enfim, para poder crescer mais, então viviam mesmo daquela agricultura familiar, 14 filhos, né? Assim, então Nossa. também não era fácil. E minha mãe, assim, ela sofreu muito. Aí a madrasta da minha mãe, ela fazia balinha de açúcar e dava para os filhos dela. E quando minha mãe queria, falava, você quer, minha mãe? Eu quero, né? Criança, né? Aí ela falava, você corta o seu braço com o canivete e eu te dou uma balinha. E eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, a senhora era muito larida, né? Porque o tanto de corte que ela tinha assim, no braço, assim, e ela cortava porque ela queria uma balinha. E a madrasta da minha mãe ficava sentada debaixo da mesa, da máquina de costura, e falava, mãe, mãe, mãe. E a madrasta da minha mãe não respondia. Né? As filhas dela tinham vestidos, minha mãe não tinha. As filhas dela tinham calçado, minha mãe não tinha calçado. Minha mãe calçava folha de mamona nos pés. Ela ia trabalhar com folha de mamona, né? E o pessoal hoje reclama de chinelo. Ah, eu não gosto desse chinelo. Minha mãe até, assim, bem, não só na adolescência, juventude, ela teve toda essa situação da família dela ser muito pobre e ela sofrer muito com o fato dela não ser filha da Da madrasta. madrasta. E aí aconteceu que aos 17 anos minha mãe ela teve tuberculose. E na época, 1953, tuberculose matava, né? Mata até hoje, mas naquela Sim. época a incidência era muito maior. Uhum. E meu avô já estava internado, né? Então, minha mãe, a madrasta da minha mãe um dia viu que minha mãe chegou em casa, tossiu, golfou sangue, porque minha mãe ela trabalhava e ela deixava todo o dinheiro em casa. Ela não pegava nada. Mas a madrasta da minha mãe não deixava ela comer. Então, quando minha mãe ia lá, às vezes queria comer um ovo. Ela falava Que que absurdo ter tinha. gente assim, cara. Não, na boa, velho. Falava que tinha inu, não é cachorro, né? Que tinha cachorro dentro, que tinha roubado o ovo da geladeira. Aí minha mãe, pra não gerar briga, e meu avô já tava doente, pra ele não ficar mais triste, então minha mãe não contava nada. E aí minha mãe só comia pão com água com açúcar, para não dormir com fome. E aí, por causa disso, quando começou a ter surto de tuberculose, minha mãe pegou, né? Porque ela tava com o sistema imunológico muito, muito baixo, enfim. E aí, quando essa situação aí aconteceu, a madrasta da minha mãe viu. Meu avô estava internado em Campos do Jordão, que era um centro que era do estado, né? Tipo do SUS, né? Que era para quem estava doente e eles isolavam, né? Porque para que as pessoas não estivessem contaminando outros. E minha mãe pegou. E a madrasta da minha mãe colocou minha mãe para fora, colocou minha mãe na rua. Doente. Eu falo que minha mãe então teve duas situações então na vida onde ela foi colocada para fora sem ter onde morar. E minha mãe disse eu não tenho para onde ir. E a madrasta da minha mãe falou não, isso não é problema meu. Você não vai passar essa doença para os meus filhos, né? Sabe qual que é o lado legal dessa história? O lado legal é que a madrasta da minha mãe, ela, no final da vida, nenhum dos filhos, noras, Vingaram. genros, nenhum deles quiseram ficar com ela. E eles Ninguém. maltratavam muito ela. E minha mãe falou, não, vem morar em casa. E isso é uma lição que eu sempre trago comigo, porque quando eu e meu irmão, a A gente... sua mãe é uma santa. Porque vou falar um malzinho aqui. Dá vontade de falar assim, vem morar comigo. Agora você vai ver. Corta o braço pra comer. Tipo, assim, né? Deixa eu ver. E assim, Sua mãe é uma interessante, santa. e ela tinha um amor, assim, nessa... Porque, assim, minha mãe falava assim... E olha que interessante. Minha mãe, quando ela tinha 6 anos de idade, ela não entendia por que a irmã dela tinha vestido, as irmãs dela tinham vestido e ela não tinha. Por que a madrasta costurava boneca, fazia boneca e ela não tinha? Por que ela não tinha nada? Aí ela foi e viu que tinha um baú. E no baú tinha... Ela não sabia ler, mas viu pela cor. Ela sabia que o registro dela acho que era vermelho e o da irmã dela era verde. Ela foi lá, pegou e levou na vizinha. E pediu para a vizinha dela. Por quê?
para ver o que estava escrito. E a vizinha foi muito sábia. Ela disse assim: olha, ela não é sua mãe, mas ela cuida de você. Então, você tem que amar ela mais do que se ela fosse a sua mãe, de verdade. E minha mãe ouviu e recebeu aquela palavra. E assim, minha mãe, ela com 6 anos também de idade, o irmão foi e estourou um rojão. E o rojão estourou do lado do ouvido da minha mãe. O que aconteceu? Perfurou o tímpano. E desde criança, minha mãe não escuta. Então, assim, ela tem, hoje até, ela tem, assim, perdeu mais de 70% da audição. E não tinha condições nem de tratar aparelho, então nem se fala, porque nem tinha na época. Então minha mãe sempre ficou mais isolada porque ela não conseguia entender o que as pessoas falavam. Então ela olhava, mas ela não conseguia ouvir. E quando ela perguntava, as pessoas gritavam com ela, falavam assim: você é surda? Aí ela falou: eu sou surda porque eu não escuto. E aí as pessoas não repetiam. E isso só foi isolando ela cada vez mais, isolando. E minha mãe é uma pessoa assim que ela sempre teve um amor assim no coração, que assim que eu nunca soube explicar, porque quando ela contava, e eu e meu irmão a gente era criança, a gente ficava zangado, falava, cara, porque assim, eu não contei assim um centésimo das coisas que minha mãe sofreu na infância. Muita coisa terrível assim, muita coisa bem difícil. E quando chegou realmente na fase adulta, minha mãe foi trabalhar de cabeleireira, conseguiu, ela quando a madrasta dela colocou minha mãe para fora, ela sem falar uma palavra em português foi para São Paulo capital, porque eles eram de Martinópolis, minha mãe nasceu em Martinópolis, morava em Presidente Prudente, descendente japonês, meus avós japoneses. E aí minha mãe, ela sem falar uma palavra em português foi para São Paulo. Aí um dia ela viu, escrito em japonês, Akaoshi, que era uma escola de cabeleireiras. E minha mãe pediu para o seu Akaoshi, que era o dono, se ela podia trabalhar de faxineira e se ele deixava ela, se ele ensinava ela a cabeleireira. E minha mãe tem mais de 50 anos, ela trabalhou como cabeleireira. E eu gosto dessa história porque ela sempre trouxe pra gente assim. Do jeitinho dela, ela falava uma coisa que hoje se fala muito, mas com o jeitinho dela, ela sempre falava que a gente só dá o que a gente tem. Então a madrasta dela não tinha amor, mas ela tinha. Então se ela tinha amor, ela tinha que dar amor e não tinha que esperar que a outra pessoa lhe desse se a pessoa não tinha para dar. E do jeitinho dela, ela também falava que as pessoas que menos merecem são as que mais precisam do nosso amor. Então, assim, minha mãe cuidou dela. Então, assim, tudo que ela mais gostava, minha mãe fazia. Então, ela gostava de yakisoba, então minha mãe fazia yakisoba. Ela gostava de ir no cinema, então minha mãe dava dinheiro para minha tia mais nova, que ela levar ela no cinema. Minha mãe fazia de tudo, peraí, de tudo, tudo. Chegou um Sim. dia, olha que interessante. E assim. Enfim, eu queria saber, mas e ela não falou nada, não se arrependeu? Olha que interessante. O que aconteceu? Chegou um dia, um dos filhos dela, né, filho legítimo, falou assim: mãe, a senhora não tem vergonha de morar aqui na casa da Tieco? Tieco é minha mãe. A Tieco deve odiar a senhora. A senhora foi muito ruim com ela. Olha o que. E aí ele começou a falar tudo o que ela tinha feito. E ela foi se entristecendo, e ela pegou as coisinhas dela e foi embora para casa desse filho. Apesar dela não ser bem tratada lá, porque a nora dela tratava ela muito mal. Interessante porque muitas das coisas que ela fez para minha mãe, ela sofreu com as noras e com os genros, que fizeram exatamente o que ela fez com minha mãe, eles fizeram com ela. Aqui se faz, aqui se paga. Meio assim. E aí minha mãe chegou num ponto que, quando minha mãe chegou em casa, minha mãe era cabeleireira, e ela chegou, ela não viu. E viu que as coisas da madrasta, que minha mãe, ela sempre chamou de mãe, nunca chamou de madrasta, das coisas da mãe dela não tava lá. E minha mãe ficou desesperada. E aí eu não lembro, assim, quem foi que falou o seu irmão veio aqui e falou pra ela um monte de coisa, ela foi embora. E minha mãe pegou um táxi, foi até a casa desse irmão, e ela abraçou ela e falou... e aí a madrasta da minha mãe foi e pediu perdão. Disse: eu sei, eu fui muito ruim com você, mas eu gostaria que você me perdoasse. Ela falou: mãe, eu não tenho que perdoar a senhora, eu só tenho que agradecer. A senhora já foi perdoada há muito tempo.
porque eu nunca tive mágoa. Eu sempre fui grato à senhora. E aí, olha que interessante, né? Porque aí é uma parte, assim, da vida que eu acho que eu não consigo explicar, Peraí, mas aconteceu que aí minha mãe pegou, foi pra casa, e aí ela falou pra madrasta pra ir, ela falou, eu vou depois. E no que ela foi pra casa da minha mãe, ela foi a pé, ela foi atropelada por um ônibus e ela faleceu. Então, assim, ela só teve tempo de pedir perdão e ali Ficou. Então, assim, são algumas coisas e que eu sempre falo, né, que quando você falou é verdade, o tempo, né, é o banco que nós temos que a gente guarda o nosso bem mais precioso, porque quem é que sabe o dia e a hora? E eu fui aprender isso também agora recentemente, porque eu com restaurante, porque quase todo mundo vai me conhecer. O Alex, do Alex. Às vezes eu vou dar palestra em outro estado e acontece da pessoa chegar e falar assim, o Alex, do Alex Restaurante. Eu falei, cara, dá até aqui, né? Porque foi 22 anos. Mas eu fui aprender isso, eu aprendi a valorizar o tempo, né? Eu aprendi que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Você precisa ganhar dinheiro, mas você precisa ter tempo para as pessoas que você ama e tempo de qualidade, né? Aquela história que diz, né? O tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar do tempo. Então essa lição é uma coisa que eu guardo sempre comigo no meu coração. Que legal, Alex. E você sabe que você falou do Alex Restaurante, eu lembro de quando ele era do outro lado. Isso. E eu sempre gostei muito de comer, né? Bastante. Rapaz, eu gostava de ir lá, pegava aquele macarrão que vocês faziam lá. Prato cavaleiro, assim mesmo. E você vê como que é interessante. Eu sempre estive lá. E não sei, Alex, alguma coisa parece que. Não sabe, não vou falar real pra você. Parece que alguma coisa falou que a gente ia se encontrar novamente. Porque eu olhava você, eu reparava você sempre lá no caixa. Eu reparava. Como o mundo dá volta, né? Exatamente. E é interessante, né? Sei, cara, mas é estranho. Eu lembro de você tão bem que eu lembro que eu ia lá, eu comia, não sei o que, você sempre tava lá no caixa, eu sempre via você, eu ia muito lá comer. E lembra da balinha, né? Que eu falava, a balinha das crianças. A balinha das crianças. Porque eu tive uma empresa de informática ali perto. Sim. E aí eu subia a pé, ia lá quase todo dia. Então eu lembro muito bem de você. É incrível, né? Quando a gente tem uma empresa, tipo a sua, você dificilmente vai lembrar de todos os clientes, mas a maioria dos clientes lembra de você. Esses dias eu tava no cinema, foi muito engraçado, né? Porque eu entrei lá no cinema, o cinema tava lotado, e aí, de repente, alguém assim grita ali assim, Alex, cadê a balinha das crianças? Só foi afundando. Assim, acabou! Não tem mais. E assim, até hoje as pessoas falam. E a história da balinha, você sabe que virou até um treinamento, né? Porque eu dou treinamento corporativo. Virou um treinamento. Vamos falar também dos treinamentos. Porque assim, eu gosto muito, porque assim, eu falo que a gente tem uma deficiência, não é só Mato Grosso, eu falo. A gente tem uma deficiência de problemas de atendimento, assim, muito grande, Mundial. Né? Mundial. Portugal foi tão maltratado. Às vezes eu tenho eu gosto muito, eu sigo aquele, acho que é Paul Cabanes, que é aquele francês, e ele fala, né, que aqui no Brasil o cliente distrata o garçom, e lá na França é o garçom que distrata o cliente, assim, né? Então, assim, ser mal atendido parece que virou uma coisa assim normal, e como eu gosto muito de atendimento, uma coisa que eu sempre falava, né, porque as pessoas brincavam, porque muita gente falava assim, o Alex, ele dá balinha. Então, meus concorrentes, vamos dar balinha. Porque eu nunca fiz, eu nunca entrei em restaurante de ninguém para ver cardápio, para ver estrutura. Eu falava, eu preciso fazer o meu bem feito. E cada um, como minha mãe ensinou, o sol nasceu para todo mundo, não nasceu só para mim. Todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que ganhar o seu pão. E só que eu sempre falava assim, uma coisa que as pessoas, e hoje se fala muito, e na época, eu aprendi muito assim na raça mesmo, né? Porque as pessoas falam, Alex, os meus vizinhos. Eu lembro que eu tinha a Majestic, que ficava por muitos anos, a churrascaria. Sim. E ela ficava pertinho. Pertinho, quase do lado. E ali, a dona da Majestic, um dia ela falou, Alex do céu, você deve estar dando comida de graça. Porque onde que sai tanta gente que as pessoas ficavam 20, 30
40 minutos debaixo do sol de Cuiabá para almoçar lá. E muitos clientes, quando eles não conseguiam almoçar... Você não falou para ela, é gostosa minha comida. Mas ela era uma delícia. Aquele macarrão, eu lembrei até hoje. Eu falava assim, fica à vontade. E aí, assim, e os clientes muitas vezes eles chegavam e falavam assim, Alex, olha, eu queria te pedir desculpa porque hoje eu tenho um compromisso, eu não posso esperar, mas amanhã eu venho mais cedo. Então, assim, eu ficava super sem jeito. Foi um dos motivos que a gente abriu uma estrutura bem maior, com 500 e poucos lugares, porque a gente tinha 123 lugares no primeiro restaurante, aquele lá da esquina. E assim, mas aí as pessoas falavam, o segredo porque o Alex é o sorriso, a risada e a balinha. Mas o que tinha por trás daquilo? Olha que interessante. As pessoas falavam, daí os meus clientes falavam assim, fulano também tá dando balinha pra te imitar. Aí eu falava assim, mas as pessoas não entendiam, porque assim, vamos supor, você ia lá no meu restaurante. Eu sabia se você gostava de bala, se você gostava de chiclete, ou se você não gostava de nenhum dos dois. Se você era diabético, eu tinha que ter uma bala sem açúcar. Se você gostava de bala, eu sabia se você gostava de morango, maçã verde, se você gostava de bala Sete Belo ou Buttercup. Se você gostava de chiclete, eu sabia se você gostava de tutti-frutti, de morango, de uva. Fala sério, Alex. Você lembra disso? Cliente por cliente, eu sabia. E aí, quando qual a bala que eu gostava? Acho que a memória falhou. Mas ali no dia a dia, eu sabia. E aí eu pegava. E eu sempre brincava, assim, muito, porque as crianças... Isso, eu tenho, assim, esses dias, minha mãe, ela foi no hospital, e aí a médica falou, Alex, eu ganhei muita balinha sua. E a gente começou a dar risada, porque ela falava assim, Alex, quando a gente era criança, a gente não queria ir em nenhum outro restaurante, a gente só queria ir lá no Alex. E eu fazia uma brincadeira, porque, assim, quem... Eu sabia que gostava de brincar também, né? Eu tinha essa questão do discernimento, bom senso, né? Aí eu sabia, né? Porque alguns pais morriam de rir, eu pegava assim, e as crianças adoravam, eu enchia a mão assim, né? Porque as crianças faziam questão de pagar pra mim no caixa, aí tinha que colocar a cadeira, a criança ia lá, e aí eu pegava, e eu enchia a mão assim, né? E a criancinha colocava assim, que a mão ficava assim, Alex, os pais falavam, eu vou mandar a conta do dentista pra você. Eu falava assim, você deve estar fazendo curso de odonto, porque não é possível. Então, assim, era uma forma de interagir. Tinha uma outra coisa que era a soma, né? Porque eu não tinha computador. Então, assim, muita gente fala assim, Alex, hoje eu acho estranho, mas durante muitos anos, 14 anos, eu trabalhei sem sistema, eu trabalhava com calculadora e papel. E eu digitava, então, assim, eu sempre comprava uma máquina da mesma marca. Então, eu digitava muito, não sei se era... Era Facite. Facite, né? Facite. Sim, eu lembro, porque eu fazia aquele barulhinho no teclado. E eu não olhava, porque assim, eu sempre falava assim, pra quem digitar rápido, assim, sempre tem uma bolinha que você pega ali no meio pra você saber qual que é a tecla. E eu sempre comprava da mesma marca, porque tinha uns que o teclado começava 1, 2, 3, mas tinha teclado que começava 9, 8, 7. Sim. Então, se eu pegasse ao contrário, eu não tinha a mesma habilidade. Então, eu comprava sempre a mesma marca, que tinha o mesmo modelo de teclado, e eu não olhava. Então, assim, eu só pegava assim e eu ia digitando. E eu ia digitando, ia conversando com você, ia digitando aqui, e eu não olhava. A única coisa que eu não olhava era pra máquina. E alguns clientes falavam assim, Alex, não é duvidando de você, mas você pode somar de novo? Aí eu pegava, aí eu somava mais rápido. Aí eu pensava, Alex, é muito metida. Aí eu tirava o papelzinho, porque aí a pessoa podia conferir, né? Saía aquela bobininha. Eu colocava, grampeava, pode conferir, bateu, certinho. Cara, Alex, o que é isso? E assim, isso foi tornando como uma marca registrada. Então, assim, não era a balinha, era o carinho, era o cuidado. Por mais que tinha muita gente, você tinha um know-how em atender rápido. E aí eu olhava assim pra pessoa. Hoje o Perenha tá triste. Eu não vou dar uma balinha. Hoje ele precisa de um bombom. Porque ele não tá legal. Ou eu dava um house, ou eu dava... Não importa. Eu nunca... Assim, o que eu tivesse... Eu ia lá e eu entregava e eu sempre falava para as pessoas, isso aqui, né? Hoje ainda é o bombonzinho das crianças. E era uma forma assim, e às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Alex, hoje cara, você adivinha, porque eu sempre fui muito perceptivo em relação, porque como eu sempre gostei de lidar com gente, então assim, se eu vejo que uma pessoa tá triste, eu sou muito atento, eu não sou bom com nomes. Mas eu sou muito bom fisionomista. Então, assim, se a pessoa fala assim, eu já vi... É 2. Né? Aí eu falo, eu esqueço os nomes, às vezes eu chego e falo para as pessoas, me perdoa.
eu sei quem você é, eu lembro, mas o seu nome, se você perguntar, eu não vou saber. Mas às vezes eu vou lembrar alguma situação assim que eu encontrei com a pessoa e eu sempre falava isso. O cuidado, né, o bom atendimento, ele tá em você entender que cada pessoa ela é um ser único. Então assim, eu não posso padronizar porque cada pessoa gosta de ser tratada de uma maneira. E eu tenho algumas histórias, se eu puder contar uma história que é uma que me marcou muito, eu tinha uma cliente que ela... Não, Alex, não pode. Mas conta. Dona Marina, e eu sempre brinco, né, porque eu nunca fui na casa dela, eu era o menino do caixa, né, e eu lembro que Dona Marina, ela ia todos os dias, ela tinha uma família grande, vários filhos, e era muito engraçado, porque ela me contava que os filhos dela depois me contaram que ela, quando eles convidavam ela para almoçar na casa deles, ela passava no restaurante, comia só um pouquinho, mas ela tinha que ir no restaurante todos os dias. E ela sentava numa mesa, ela era a primeira, ou uma das primeiras sempre a chegar. E era tão interessante, Penem, porque quando ela achava que eu não estava bem, ou que eu estava preocupado, ela não conseguia almoçar, porque ela ficava preocupada comigo. Eu nunca fiz nada assim de relevante por ela. Mas durante todos os anos que ela foi minha cliente, todos os dias, Dona Marina era um carinho, e eu conversava com ela, e eu beijava a mão dela, e quando eu via que ela estava triste, então, eu procurava sempre fazer alguma coisa para alegrar. Não podia dar balinha porque ela tinha diabetes. Eu não lembro porque, não sei se era diabetes ou se ela não gostava, mas enfim. Um dia, Dona Marina, cadê? Dona Marina não foi num dia, não foi 2, 3 dias, eu fiquei preocupado. E aí o filho dela, um dos filhos dela, chegou em mim e falou: Alex, mamãe tá internada. E ela disse que ela tá esperando você. Ah, sério? E eu cheguei e fui lá. E eu sentei do lado da cama dela, ali no Hospital Jardim Cuiabá. E eu fiquei 2 horas, segurei na mão dela, coloquei a mãozinha dela assim bem Nossa, perto do Alex. meu rosto e passei 2 horas cantando louvor. Porque eu gosto muito de louvor e eu fiquei cantando os louvores que ela gostava por 2 horas. Nós não conversamos, não falamos de nada, eu só fiquei sentado, segurando a mãozinha dela e ela ouvindo os louvores. Eu falei: não, Marina, eu vou embora, né? Ela falou assim: me dá um abraço de despedida, porque a gente não vai se ver mais. Eu falei: que é isso, dona Marina? Eu vou ver assim. Ela falou: não. Porque quando eu cheguei, ela falou assim: meu filho japonês chegou. Ela falou: você me viu e agora eu posso partir. Era uma sexta-feira, quando foi no sábado. De sexta para sábado ela faleceu. Então, assim, eu falo, né? Eu era só o menino do caixa. Ou não. Então, assim, às vezes a forma como a gente vai marcar a vida das pessoas. Então, eu falo que quando a pessoa fala assim: por que eu sou apaixonado por atendimento? Porque eu tive as maiores experiências. Eu tive experiências, assim, de pessoas que, por exemplo, vamos supor, você era meu cliente. E eu sempre gostei de ter o cabelo curtinho. Então, eu nunca não sou vaidoso com essas coisas. Não sou vaidoso com carro, não sou vaidoso com roupa. Aí, assim, eu tive uma cliente que ela teve câncer. E ela teve câncer no cérebro. E aí ela raspou a cabeça, que eu raspei também. E aí essa já é uma outra história. E aí, um dia, também mesma coisa, nunca fiz nada de relevante. Ela, quando ela ia na químio, ela só pedia pro esposo dela, depois que ela faleceu, que eu fiquei sabendo que ela sempre gostava de pegar uma mesa perto do caixa, porque ela falava que a minha risada era melhor do que a morfina, que aliviava a dor. E aí depois ela ficou boa, ela ia embora de Cuiabá para morar em outra cidade, resolveu fazer os testes, né? E geralmente o câncer ele volta, né? Às vezes em outra área do corpo. Geralmente quem tem caso de câncer não tem só um. E ela descobriu que ela estava com câncer no fígado, um câncer extremamente agressivo. E aí ela teve que tirar 70% e ela não resistiu. Eu lembro que o esposo dela disse, eram umas 4 horas da manhã, e ele me ligou e disse: Alex, que a senhora, a dona Carmen, ela havia falecido, e que depois dos filhos dela, a primeira pessoa para quem ele estava avisando era eu, a pedido dela. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque é tão interessante que, por exemplo, quantas pessoas, que às vezes passam pela sua vida e que a gente não faz ideia, né? Ali, porque
Porque se a gente for falar, mas não é uma relação comercial, porque eu era o atendente, ela ia lá, Sim, almoçava, foi o que pagava, eu pensei agora. mas transcende muito, né? Porque eu lembro que as pessoas vinham de longe para conversar, sabe? As pessoas vinham de longe. A gente falava, Alex, eu passo em 10, 12, 15 restaurantes para chegar aqui. E quando eu percebia que as pessoas não estavam bem, eu chegava lá, fica aqui, você tem tempo? Se você tem tempo, a hora que eu desocupar aqui, a gente vai conversar. E como eu falei, né, no início, como eu sou cristão, eu sempre falava assim, eu pedia para Deus que todos os dias Deus me desse uma oportunidade de plantar uma semente no coração de alguém. E eu sempre falo isso, que a minha palavra, eu falo que são sementes, né? Como diz aquela a parábola do semeador, né? Eu não posso entender, eu não sei qual é a terra que vai cair, mas eu tenho a obrigação de semear. Então eu ia lá e semeava no coração das pessoas, e realmente eu construí em 22 anos histórias de pessoas assim que eu guardo, e eu vou guardar assim para sempre no meu coração, porque são pessoas que fazem parte da minha vida, onde elas me encontram, assim, eu recebo abraços, e o legal, não só, porque às vezes os clientes perguntavam para os meus funcionários, mas o Alex, ele é assim mesmo, de verdade? Ou é tipo meio um personagem, porque a gente é cliente, né? Então ele trata bem e tal. E todos os meus funcionários são meus amigos, então assim, eu recebo carinho deles até hoje, assim, sabe, então isso é muito gostoso, né, porque por onde você passa, né, você deixa um legado, você constrói uma história. Então, treinamento que eu faço, palestra que eu falo, é falar sobre atendimento, eu falo sobre qual o teu propósito, o legado, e não são coisas que eu aprendi lendo um livro, e são muito bons, é muito bom esse conhecimento que você adquire, mas o conhecimento que você vive e você sente na pele, você realmente consegue explicar isso para as pessoas porque você vivenciou passo a passo. Acho que isso tem um peso muito grande, e é por isso que eu falo. Eu hoje, né, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o podcast, né, eu tô com, sei lá, 6, 7, eu até perdi a conta quantas empresas eu tenho. Não trabalho tanto, mas descobri como gerenciar tempo, gerenciar processos, principalmente pessoas, é o grande segredo, porque eu não faço nada sozinho. Nada. A gente não faz. Quanto mais centralizador, você sabe disso, porque você também é um exemplo de empreendedorismo com 5 empresas, né? Se você for centralizar tudo em você não faz nada, né? E foi o que eu fiz durante muitos anos no Alex Restaurante. Que eu falo que a minha chavinha virou em 2015, porque até então eu entrava às 6h30 no restaurante, abria, e eu fechava. E as pessoas falam, Alex, mas é só almoço. Eu não tinha sistema, então eu fazia tudo manual. Então eu fechava convênio, tudo manual, separava as comandinhas. E eu trabalhava até 9, 10 horas da noite. Então, assim, em 14 anos de Alex Restaurante, eu tirei 4 férias de 10 dias. Posso te falar uma coisa? Claro. Você sabe que não sei se você sabe, eu sou analista de sistemas. E na época eu desenvolvi um sistema de restaurante. Acho que olha detalhe, né? E eu fui lá oferecer e você não comprou, viu? Bem feito, ficou até 9 horas da noite. Tipo, era pra você ter ido embora 4 horas da tarde. Tipo assim, né? Olha a mão do Alex. Na verdade, sabe eu tô brincando, Alex. Não, e eu vou te falar, porque assim, na verdade, eu sempre tive meu irmão, que era meu sócio, e meu irmão falava, não, isso não era importante, né? Isso aí a gente... E a verdade é que boa parte da vida da gente, eu sempre fui assim, eu sempre fui operário. Eu sempre fui aquela pessoa, porque de uma certa forma eu acreditava assim que para eu ser produtivo, eu confundia produtividade com ocupação. Eu era ocupado, eu era extremamente improdutivo, mas eu era extremamente, assim, andava sempre ocupado, porque eu não tinha tempo para nada. E isso eu demorou muito, porque de uma certa forma, qual que era a crença que eu tinha aqui? Para eu ser produtivo, eu tinha que trabalhar o dia todo, porque eu aprendi isso dos meus pais. Tanto que minha mãe, ela é assim até hoje, né? Para eles, um trabalho mesmo é aquele que você tem que se matar, aquele que você entra cedo, né? É verdade. Às vezes eu tô em casa e minha mãe, assim, e eu tô trabalhando de home office. E minha mãe fala assim, você não vai trabalhar? Eu falo, mas a senhora até me ofende. Eu tô aqui. Mãe, eu tô trabalhando, assim, mas eu tô trabalhando. Mas pra eles não é trabalho. Hoje o mundo mudou, né? A gente tem, querendo ou não, nós temos que usar ferramentas pra gente poder ter um pouco de tempo para sobreviver. E
assim, eu falo, há um tempo atrás, você conseguia ter um bom negócio, gerir esse bom negócio com poucas informações, só no seu conhecimento. Hoje o mundo está tão diferente, tão rápido, tão ligeiro, que se a gente não usar ferramentas, se a gente não tiver equilibrado com o mercado, você fica para trás. Não, eu sem internet eu nem saio de casa. Se cair a internet eu nem vou trabalhar. Mas isso você falou é interessante, né? É a velocidade com que a informação ela se propaga. Tá muito rápido. Eu lembro que foi início de 2020, antes da pandemia, eu assisti uma palestra do Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, e ele falou em 2020... Não, desculpa, não foi. Foi 2019. 2019, e ele disse uma informação que em 6 meses, né, de janeiro a junho de 2019, havia sido produzida mais quantidade de informação, né, na rede, na web, na internet, mais informação, foi gerado mais informação no mundo do que em 2019 anos antes. Então, assim, 6 meses, e a cada 6 meses, a cada 1 ano, se gerava mais informação do que havia sido gerado em toda a história da humanidade. Então, olha a velocidade. Então, o mundo hoje, ele muda muito rápido, porque a informação ela se propaga de uma forma muito rápida, e as pessoas têm acesso a ela de uma forma muito ligeira, né? Sim. Então, assim, se você não se atualiza, se você, que nem você falou, é verdade, eu era o cara, né, resistente do sistema, hoje, tanto que eu tenho hoje 3 startups, porque eu entendo a necessidade de você facilitar a sua vida através da tecnologia. Exato. Né? E quantos empregos, será que as pessoas aí, falando com o pessoal aí que vai estar nos assistindo, quando a gente falou sobre controle das emoções, a gente está falando sobre comunicação, que é o que nós estamos fazendo, entende a importância para um cenário não futuro, mas atual. Né? Segundo os institutos de pesquisa, se eu não me engano, a Ernst Young, que publicou um estudo que em 10 anos aproximadamente, de 60% a 80% dos trabalhos que existem hoje, eles deixarão de existir. Né? E que provavelmente as crianças que hoje têm 8 até 10 anos, mais ou menos, elas irão trabalhar, elas entrarão no mercado de trabalho e irão trabalhar no emprego que ainda não foi criado. Então, assim, imagina isso, né? Quando eu falo, por exemplo, igual se a gente chegar e falar para as nossas mães assim, eu vou parar tudo, porque eu vou ser TikToker, né? Aí sua mãe vai falar assim, pronto, enlouqueceu, não quer mais trabalhar. Você imagina o seguinte, meu filho, quando tinha uns 12 anos, 11 anos, ele ficava lá na frente de uma câmera fazendo micagem e falando assim, sabe o que eu vou ser? YouTuber. Isso tem 5 anos atrás. E eu olhava pra ele e falava assim, trabalhar, rapaz. Arrumar o que fazer. E ele ficava lá gravando vídeo, eu olhava, eu vou ser YouTuber. Velho, passou 5 anos, o pai dele virou YouTuber. Não foi ele, foi Então, o seu, ele tinha que mandar pra você, sabe o meme daquele gatinho, assim, né? Daquele gatinho, assim, né? Acho que meu pai virando YouTuber. Assim. Pois é. Assim, né? Tem vídeo dele no YouTube. E aí, ele falava assim, aí um dia, né, a gente conversando, né, eu falei assim pra ele, eu tô querendo fazer, assim, um programa, assim, assado. Eu sei tudo, pode deixar, não sei o quê. E ele sabia mesmo. Não, a informação, né, e isso é incrível, né, porque, por exemplo, nós éramos até então meio que analfabetos digitais, né? A gente aprendeu, né, agora, assim, imagina, assim, quando você hoje, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, eu cheguei, por exemplo, a da consultoria empresa, que você tinha ali 4 gerações diferentes, assim, sim, imagina você pegar ali desde um cara lá com seus 70 e poucos anos, que já se aposentou, mas ainda... Senhorzinho com a facite. Isso, e aí, exatamente, e ali a galera jovem ali, então, assim, quer dizer, hoje você fazer, né, você encontrar um ponto, né, que eu falo de equilíbrio, eu falo que a grande habilidade hoje do gestor, que é fazer a gestão de pessoas, que é aprender a fazer essa administração, né, dos conhecimentos, entendendo que, na verdade, como é que você prima pelo respeito, né? Pelo respeito do espaço um do outro. Então, isso é um grande desafio que eu vejo para aí que fica aí para as próximas gerações, aí para nós e para as próximas,
que o mundo ainda vai mudar é muito ainda. Alex, eu fico assim, eu tô com 51, mas eu tô com um problema sério, eu acho que eu tenho 30 até hoje. Não, com certeza. Entendeu? Eu 29. Não, mas não, aparência não, aparência, vamos dizer, a casca, Não, mas a casca tá estragada. Mas a cabeça, cara, ela continua assim. Eu ainda bem, porque na época minha eu era analista de sistemas e mexia em tecnologia, então não fiquei tão pra trás. Mas às vezes eu olho alguns amigos meus da minha época, pô, os caras tão bem pra trás, né? Aí eu falo assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar na frente de uma câmera falando com o público, entendeu? Eu achava que isso era coisa de televisão, que isso aí não assistia na minha vida. E aí, como eu falo assim, isso é uma coisa de jovem, não vou estar nessa. E a minha cabeça até hoje, que jovem, velho. Mas aí eu falo assim... Aceita que você é jovem. Jovem. Dói menos. Não, a cabeça tem que estar nessa. Mas eu fico feliz, cara. Mas você falou uma coisa Só que o corpo não acompanha, tá? Esse dia eu fui atravessar a rua, o jovem correu e tipo assim, a alma foi e o corpo ficou, né? Assim. Não, mas isso que você falou é muito interessante. Ele tem até uma frase, uma pergunta que diz assim, né? Se nós não tivéssemos um calendário, né, que contasse os anos, qual a idade você teria, né? Qual a idade você se daria? Também, eu falo assim, eu tenho 48, mas eu não me vejo com essa idade, porque assim, esses dias fui palestrar num evento, eu falei sobre isso, né? Lembrei de uma história que o Chico Anísio ele contava, né? Que ele falava assim que o ideal é que nós nascêssemos ali com 80, 90 anos e fôssemos decrescendo, né? E realmente, porque eu fico imaginando, né? Imagina hoje a gente com a nossa maturidade, com o nosso pensamento, mas com o corpo de 20, né? De 25. Ave Maria. Mas não ia prestar, eu acho que não ia prestar, então acho que falo, Deus faz certo. Você imagina eu com a sua idade, a sua aparência, com a cabeça que eu tenho hoje. Que Deus dá asa pra cobra. Mas é verdade. E eu fico pensando, porque quando a gente olha assim, realmente, porque quantas coisas que hoje a gente não sofre mais, a gente não se incomoda mais, aquela coisa, né, que a gente passa a aprender muitas vezes falar não, aprende a não se preocupar tanto com a opinião dos outros, né, a opinião dos outros é dos outros. E quando você chega a 50 anos, 51, a nossa idade, que tá meio perto, antigamente a gente perdia tempo com tanta coisa besta, que hoje alguém fala alguma coisa pra você que você remete àquilo que já aconteceu na sua vida, você fala, vai, amor, perder tempo com isso não. Verdade. Eu acho que tem um ponto. Você falou sobre isso. Eu tenho uma frase que gosto assim, quando você olha e às vezes você percebe que você tem mais passado do que futuro. Bom, eu não sei porque com a evolução da medicina, mas teoricamente, ou tecnicamente, a gente já tem mais passado do que futuro. Eu acho que isso, quando a gente... E assim, falando nisso, tem que ter cabeça boa, né? Tem. Pra gente poder... Porque eu também conheço amigos que eles entram... os homens, né, quando fala, né, que a idade do lobo, o cara começa, ele quer provar que ele não é velho, e aí ele começa, às vezes acaba o casamento, porque o cara quer sair com a menina de 19 anos para ele provar que ele ainda tem a mesma virilidade, que ele é tão homem quanto. É uma quanto. confusão. Mas isso eu falo porque o homem, ele foi doutrinado de uma certa forma a ter essa carcaça, né, em volta de que o homem não chora, o homem não pode lidar com as emoções, e nisso aí você vê que as mulheres evoluíram e elas se saíram muito melhor. Verdade. Você vê isso quando eu falo nos casamentos, né? Você vê às vezes o casal se separa, a mulher fica de boa, não precisa arrumar outro homem, ela cuida dos filhos, da casa, continua com a profissão, e o cara não, se ele não consegue outra mulher, ele fica doido da cabeça, e isso eu falo, né, que é saber lidar mesmo com as emoções, porque hoje os homens estão abrindo mais, né, entendendo um pouquinho mais. Eu acho que o conhecimento, né, o conhecimento é igual quando você vai para a faculdade, né, assim, tão interessante que não é só o ambiente que muda, não é só o fato que você não precisa mais pedir para a professora para você ir no banheiro, né, assim, é uma autonomia, né, assim, né, uma autonomia, é que realmente você é responsável por tudo aquilo que acontece de bom e de ruim na sua vida, cara. Você quer ir na aula, você vai, se não quiser, problema se você é adulto. Então, eu sempre falo pro meu filho, a gente toda escolhe uma renúncia. Aí acho que ele fica até bravo comigo. Você conversa de novo. Mas é verdade, nós estamos desse jeito. E assim, mas voltando um pouquinho que eu ia falar pra você, nesse negócio de idade, porque a gente fica assim meio...
parado no tempo e lembrando as coisas. Quando eu tinha 17 anos, tinha uma amiga minha que tinha 17 anos, minha idade. E eu era meio afinzinho dela, tudo, e ela ficou com um cara de 27 anos. Eu olhei pra ela e falei assim, eu não acredito. Carla, você tá ficando com um velho desse. E isso foi gravado. Quando eu fiz 27 anos, eu falava assim, cara, eu sou o velho daquela época. Desculpa, mas você é o tio da Suquita. Eu tenho um amigo meu que o apelido dele é tio da Suquita. Eu te tirava sarro nele. Se ele assistir, ele vai ficar puto. Ele fala assim, não, se você lembra, ó, Brincadeira, momento. Se você lembra desse comercial, você é o tio da Suquita na hora, né? Assim. É igual colocaram esses tempinhos, né? A imagem do tio da Suquita com a mulher, a moça da Suquita, né? É verdade. Você viu essa aí? Esse eu não vi, esse eu não vi. Tem na internet, tem a mocinha da Suquita, né? Aí o pessoal falou assim, até ela envelheceu. Não, aí, tia, como é que ficou? Mas isso é interessante, né? Porque, e aí falando sobre isso, né? A questão de a idade mental, né? Porque hoje já existem diversos estudos que eles comprovam, né? Tem um estudo do Dr. Masaru Emoto, né? Que ele foi Nobel, acho que foi Nobel da Ciência, se eu não me engano. E ele faz o estudo da água, né? Que é um estudo fantástico. Você já viu? Não é vi. fantástico. Ele foi lá numa fonte de água cristalina, foi lá, pegava uma amostra da água e congelava. E o cristal, né? De gelo, aquele que a gente já conhece. E ele resolveu fazer um experimento. Ele disse que ele começou a tirar amostras e ele pronunciava palavras. E ele começou a dizer assim, eu te amo. E congelava. Aí para outra amostra de água, eu te desprezo, eu te odeio, congelava. E a outra amostra ele simplesmente ignorava. Ele percebeu que aquelas onde ele falava eu te amo, ou ele emitia uma energia positiva, nossa, a partícula, a molécula de água, quando ela recebe a palavra eu te amo, ela fica parecendo uma flor de tão linda, de cristais. Assim. Aquela que você olha, que foi falado eu te odeio, eu te desprezo, ele vira com uma bolha, uma coisa estranha, disforme, horrível. E aí ele resolveu fazer o experimento com arroz. E aí ele descobriu que fazia a história que as nossas mães falavam, que conversava com a planta, realmente é verdade. A planta, ela recebe... Por quê? Para pensar. 70% do nosso corpo é composto água. O que tem dentro do interior das nossas células? Água. Só que olha que mais interessante, ele descobriu... Por isso que o banho de sal grosso, pra mim, eu acho que tem efeito. Tem efeito, é verdade. Não, e olha que interessante, o pensamento... Ele descobriu que as palavras, a intenção, ela altera a nossa estrutura a nível molecular. Capaz de quebrar até cadeias de DNA. Mudar o que é a sua herança genética. Só que ele descobriu, olha que interessante, que o mesmo efeito que acontecia, não acontecia só quando você falava, acontecia também quando você escrevia a palavra e colava no vidro. Acontecia a mesma coisa. Você escrevia, né, eu te odeio. A molécula da água era afetada. E aí eu volto de novo, né? 70% do nosso corpo é água. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, você está com seus pensamentos, com as suas palavras, você está se nutrindo ou você está se envenenando? É uma coisa da gente se pensar. E aí fala novamente, né? Talvez seja por isso a sua jovialidade, por causa da nossa alegria e ver realmente, porque são escolhas. Quando eu falo sobre... Eu sei que cada pessoa reage de uma forma, mas quando eu conto todas as histórias, né, da depressão, do abuso, da falência, o que eu fazia? Sempre eu me dispus a uma coisa, eu falei, cada situação difícil que eu passar na minha vida, eu vou pegar esse aprendizado que Deus me deu e eu vou reverter em algo positivo. Então, assim, eu sofri de depressão há muitos anos, eu fui ajudar pessoas com depressão. Eu tive a questão do abuso quando eu era criança, eu comecei a ajudar crianças, jovens e adolescentes que foram abusados no lar.
Eu fali e eu, na pandemia, abri um projeto que se chamava Irmão por Irmão para ajudar empresário. Como é que você vai? Porque tem muita gente que não sabe lidar com dinheiro, ele não sabe. Eu ensino isso para as pessoas. Eu falo assim, você precisa entender como, porque não é muito mais do que simplesmente o problema do cara que não tem dinheiro, que ele está hoje cheio de dívida, é ele achar que o problema dele se resolve apenas com dinheiro. Né? E eu gosto de usar um exemplo que eu falo. Imagina o viciado em drogas. Ele está lá viciado e ele está devendo lá na boca de fumo. Se você não pagar a dívida dele, o traficante vai matar o cara. Você vai lá e paga. Você resolveu o problema dele? Não, ele vai usar de novo a droga. Vai se endividar de novo. É a mesma coisa com o dinheiro. É a mesma coisa, porque a sua mente está viciada em algo, em gastar. Você não tem a mentalidade para você ganhar dinheiro, para você... E eu sempre falo, se você ganha hoje 50 mil, 100 mil por mês e não te sobra nada, o seu pensamento é de pobre. Você só tem dinheiro, mas o seu pensamento é de pobre. Por quê? Uma coisa que eu sempre disse, se as pessoas hoje, falando um pouco de dinheiro, né, que é um negócio que pouco já gosta, né? Vamos falar de dinheiro. As pessoas, eu sempre digo, se você hoje parar de disparar renda, separar totalmente, quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida inalterado? Eu lembro que uma vez um treinamento, antes da pandemia, peraí, olha que história, essa história é legal. E eu comecei, sempre falo isso nos treinamentos de educação financeira, falei, se você parasse de disparar renda hoje, quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida sem tirar filho da escola, sem ter que fazer economia no mercado, sem mudar nada? Quanto tempo você consegue manter? Aí teve uma moça, ela pegou, levantou a mão e falou assim, eu conseguiria me manter pro resto da vida. Falei, poxa, que legal, você pode compartilhar aqui com a turma, qual que é o teu, né, como que é o seu planejamento financeiro e tal. Ela falou, não, Alex, só que assim, eu viveria o resto da minha vida, só que eu teria que morrer nos próximos 15 minutos. Eu falei, gente, vamos fazer uma vaquinha, porque ela não termina o treinamento. Então, assim, aí eu falava para as pessoas, e a maioria das pessoas riam quando eu falava isso. E foi interessante porque eu não lembro se foi início de 2020, em março, acho que foi 26, né, de março, 21 de março, que fechou tudo em Cuiabá. E eu lembro que eu recebia tanta ligação de pessoas que falavam, Alex, cara, você falava nos seus treinamentos, né, se de repente eu parasse de disparar renda. E tem muito, por exemplo, quem é funcionário, ele não foi demitido, ou mesmo que tinha sido, enfim, teve toda aquela questão, né, do Pronamp para socorrer as empresas, aí a empresa não poderia demitir. Porém, e o empresário? Por exemplo, eu fiquei. O restaurante, o Alex, a gente não trabalhava com delivery. A gente não tinha estrutura para. Quando fechou, nosso faturamento foi a zero. Zero, zero, zero. O que a gente tinha? A gente tinha restaurante e empresa de buffet. Podia fazer festa? Não podia. Isolamento social. As nossas duas fontes de renda estagnaram. Sim, totalmente. Alex. E outra coisa que muita gente fala. Mas teve o Pronamp. Gente, o Pronamp, você pega esse dinheiro... Mas você tem que pagar. Exato. Você paga todas as suas despesas que você ficou parado, e quando você volta, você tem aquela dívida. Você tem que trabalhar em dobro. Isso aconteceu com o Brasil, velho. Isso, e o que acontece? Na verdade, aconteceu com o mundo, né? Com o mundo. Porque as empresas tiveram que receber socorro do governo. E eu sei que ali muita gente saiu... Tem gente pagando até hoje. Tem gente pagando até hoje. Tem gente que saiu muito bem. Tem gente que cresceu. Eu conheço pessoas que cresceram muito depois da pandemia. Mas eu vejo hoje, ainda até hoje, muitas pessoas com grande dificuldade em lidar com o dinheiro. E isso é uma realidade. Eu sempre falo, tem uma frase, não me recordo quem é o autor, que ele diz assim, se você pegar todo o dinheiro do mundo e você dividir ele igualmente entre todas as pessoas, em menos de 3 anos, esse dinheiro vai voltar exatamente para a mão das mesmas pessoas. E isso é verdade. Cara, você viu, o Bill Gates, quando ele saiu, deixou de ser... Foi depois, acho que da morte lá do Steve Jobs, que ele viu que... Aí ele criou a Fundação Bill e Melinda Gates, enfim. Ele conta lá na biografia dele, e aí ele pega e ele doa ali 90% do que ele tem. Em 10 anos ele é o homem mais rico do mundo de novo. E aí ele doa de novo, ou seja, você pega uma pessoa que não tem nada, se eu pegar o Peren agora, tiro tudo que ele tem, daqui 2, 3 anos você volta exatamente
para aquilo que você tem hoje. Ou seja, a questão é a mentalidade. Na cabeça. Você entendeu? E aí as pessoas, muita gente zomba disso, porque fala assim, mas eu não falo, isso não é fácil. Eu digo, é simples, porém não é fácil. Por quê? Porque, na verdade, você precisa trabalhar o quê? A pessoa precisa aprender a construir hábitos novos. E a primeira coisa é regra básica, matemática. Você não pode gastar mais do que você ganha. Sim. Não importa eu sempre quanto falo você que ganha. existe 4 pilares no seu negócio. Se você trabalhar esses 4 pilares, você não quebra, você cresce. Primeiro, comercial. Você tem que estar sempre Quem na sabe rua. vender nunca passa fome. Essa é a verdade. Exatamente. Publicidade, eu não acreditava. Depois que eu montei meus painéis de LED na cidade, comecei a colocar um monte de publicidade, eu descobri. Você não fica sem cliente. Terceiro, gastar menos do que você arrecada, certo? Só que às vezes você está arrecadando um pouco, você empurra no comercial. É os 4 pilares. E o último pilar, que você tem que ter sobriedade. Por quê? Problema todo mundo tem. Tem hora que eu vejo que tem pessoas que surtam porque entrou no meio de um problema. Eu vi muita gente na pandemia. Eu vou vender tudo, eu vou acabar com tudo. Desespero, né? Eu vi também quando teve a política, né? Porque eu sou desse time, eu tenho outro que é do outro time. Pessoas surtaram. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: você tem que um pouco parar de olhar tudo que acontece ao mundo e cuidar da sua vida. Você falou uma coisa tão interessante agora. Eu acho que eu nunca vi, nos meus 48 anos, um período em que as pessoas estejam tão descontroladas emocionalmente. Tanto para ira, quanto para... Você vê, hoje a gente teve, nesses últimos anos, tem o efeito da pandemia? Tem. Mas quando você começa a ver hoje, as pessoas elas se ferem com muita facilidade, elas se magoam com muita facilidade, Se agridem, né? elas se agridem. E a forma, né, como cada pessoa vai... Algumas introjetam e algumas acabam até cometendo suicídio, enfim. Já outras, a resposta delas é agredir, né? Se eu sou agredido, eu vou agredir o outro. Enfim, a gente tem visto isso, um movimento muito grande, e nos negócios não é diferente. Então, quando a pessoa ela deixa de ser racional e ela passa a agir pela emoção, é quando o negócio ele começa a dar errado. Hoje eu trabalho no agro e eu falo assim, por que eu falo que as emoções, né? Aprender a lidar com as emoções é o grande fiel da balança, que muitas vezes ele determina sucesso e fracasso. Por quê? Quando você olha, por exemplo, os maiores grupos do agronegócio, quando eles vão fazer o processo de sucessão familiar e perenidade, eles muitas vezes têm que contratar um especialista de fora. Poxa, mas eles já são tão experientes, Por quê? Porque lida com emoção. Aí você chega assim, imagina, né? Você vai lá, aí você vai ter que chegar na sua casa e falar assim para sua esposa, vou ter que mandar o nosso filho embora. Ela fala assim, tá, você manda ele embora, você não entra em casa hoje à noite. Não, então, você vê, por quê? Porque onde entra o teor emocional, o conteúdo emocional, você começa a gerar problemas. Então, eu fiz minha especialização na área de inteligência emocional porque eu falei, as pessoas estão adoecendo. E é um adoecer, às vezes, para muita gente silencioso, né? Por quê? Porque com a questão da tecnologia, hoje você consegue ficar... Todo mundo fala. Só que você vê, por exemplo, as pessoas se isolam e aí... Por que a sociedade está muito ferida? É só você olhar nas redes sociais. Sim. Você vai lá, você postou que você gosta da água da marca X. Quem não gosta vai começar a te xingar. Cara. Não é assim? É igual falar assim, você fala assim, eu não gosto de Giló. A sociedade protetora dos amantes de Giló vai começar a te xingar e vai... Isso mostra Alex, que tá doente, né? O mundo tá muito doente. Tá doente. Mas uma coisa que eu falo que é a grande evolução do homem. Sabe qual que é? Sim. Fica quieto. É isso. Ouve as pessoas. Ouve. Você percebeu que as pessoas não estão conseguindo mais ouvir? O que ela não consegue ouvir? Todo mundo quer falar, mas ninguém ouve. Então a gente tem que perceber que não adianta falar. Você precisa ouvir, digerir, mastigar, para depois voltar.
As pessoas, você vê numa reunião, todo mundo vai discute, ninguém ouve ninguém mais. Então hoje, assim, uma coisa que eu aprendi até, inclusive, com o podcast. Ouve as pessoas. Você tem que ouvir. Em cima do que você ouve, você analisa e você emite a sua opinião para você não errar, porque nós erramos demais. Você vai cortar 50% dos seus erros se você ouvir. Então, assim, é uma dica, eu falo para você, Alex, as pessoas precisam aprender a ouvir. Ah, mas não ouve. Você pode ver que é discussão de família, discussão de bar, de jogo, de tudo. Todo mundo quer falar um mais que o outro. Um quer pedalar mais que o outro. Se você ficar quieto, você percebe o tanto que as pessoas estão falando besteira, sendo bobas, e você fala, que conteúdo é esse? E aí você falou uma coisa que as nossas mães, né, os nossos pais falavam o quê? Se você tem uma boca e 2 ouvidos ou 2 orelhas, é para você ouvir mais do que falar. E é verdade. Porque realmente é a questão do ouvir. E quando a gente trabalha em treinamento na área de desenvolvimento humano, a gente fala sobre quais são, né, as 3 maiores necessidades do ser humano, né? Então, existe, lógico, ali a pirâmide de Maslow, mas indo para um outro contexto, falando mais do lado emocional, as 3 grandes necessidades. A primeira, ser ouvido na essência. O ser humano tem uma necessidade de ser ouvido. Quantas vezes, num dia você estava mal, você estava irritado, alguém te ouviu, ela não falou nada. E você falou, nossa, eu tô me sentindo tão bem. Você foi lá, abraçou, agradeceu a pessoa, sendo que, na verdade, a única coisa que ela fez por você foi te ouvir. Quantas vezes a gente só precisa, né? Aí eu pensei aqui. Que ouça sem julgar. Hoje em dia, assim, a pessoa começa a vir no meio e fala, não concordo com você. Porque as pessoas hoje, elas ouvem, né? Elas escutam para responder e não para entender. Sim. As pessoas não escutam para entender, elas escutam para responder. A pessoa já está articulando o que ela vai te responder na hora que você terminar de falar, ou antes de você terminar, a pessoa já vai te interpelar e ela vai falar a opinião dela, ou dizer que não concorda. Então, assim, poxa, será que não faz sentido, né? Então, se a primeira necessidade de ser ouvido na essência, a segunda necessidade, né, ser reconhecido, ser amado, isso é uma necessidade, porque nós somos seres sociais. E a terceira, né, ter o direito de errar. O ser humano tem essa necessidade de ter o direito de errar. O que é ter o direito? Você fala, mas todo mundo tem o direito. Sim, mas de não ser julgado ali, crucificado ali no seu erro. Sim. Então hoje, por exemplo, quando eu falo, não é só sobre questão de tolerância, mas é a questão sobre você entender e olhar o problema pela ótica do outro. Né? Então eu conto muito isso nos treinamentos, uma história que eu gosto muito, que eu falo assim, imagina, né? A gente que é homem gosta de carro, né? Então você imagina, você comprou o teu carro. Esses dias meu sócio comprou uma Porsche, né? Eu falei, você imagina, você comprou ali, teu carro dos sonhos. E aí você parou aqui na avenida, aqui na Fernando Corrêa, tá aquele trânsito, né, horário lá, mas você tá feliz que você tá com o teu carro novo e tal. De repente, passa um motoqueiro e pá, arranca teu retrovisor. Você falou 9 conto que já foi. Aí assim, né? Aí assim, qual que é a primeira reação? Você vai ficar pé da vida, né? Você vai ficar bravo, zangado, né? Uhum. O cara foi embora, você não tem como seguir ele, cara, enfim, seu retrovisor tá ali no chão, beleza. Só que aí, de repente, por alguma razão, você descobriu que o cara que arrancou o teu retrovisor, ele estava indo visitar, porque ele tinha acabado de receber um telefonema dizendo que se ele não chegasse em 10 minutos, ele estaria perdendo a última oportunidade de ver o filho dele com vida. Você continuaria puto? Ou desculpa, não sei se pode falar. Você considera bravo? Não, aqui você pode falar palavrão. A internet tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Mas não muito. Não exagera, né? Já ia falar. Não, brincadeira. Você não ficaria mais bravo. O que mudou? Então, para mim, hoje, você falou da maturidade, é verdade isso. Hoje eu já penso assim, não me interessa se o cara é um filho da mãe que poxa, ele de sacanagem, ele arrancou meu retrovisor porque ele quis, ou se porque ele estava indo ver o filho dele. Eu prefiro acreditar que ele estava indo ver o filho dele. Por quê? Porque pro cara talvez não faça nenhuma diferença. Pro meu dia, isso vai fazer toda a diferença.
Porque aí eu já coloco uma coisa na minha cabeça, bom, enfim, o que não está no meu controle não deve estar na minha mente. Isso é uma coisa que eu sigo todos os dias. Se não está no meu controle, às vezes eu começo a me preocupar. Lembra daquela história que fala assim, né? Ansiedade é excesso de futuro, né? Depressão que é excesso de passado. E eu vejo tanta gente, vivendo muito o futuro, né, preocupado com o que vai acontecer, com os seus planos, seus projetos, vivendo o futuro, tentando viver, né? Você não consegue viver o futuro. Ou pessoas muito presas no passado, eu não vou fazer isso porque eu já tentei, deu errado, eu tenho medo disso, essa experiência, eu não vou falar com fulano porque fulano me magoou lá atrás. E vivendo zero de presente, quer dizer, a pessoa tem passado, ela tem futuro, ela não tem presente, o que ela está construindo? E aí aquela frase que é clichê demais, mas é verdade. Você quer, a melhor forma de você prever o futuro é você construir ele. E se você só sabe que futuro que você vai ter, se você olhar quais são as sementes que você está plantando. Sim. Né? E assim, e essa vida é tão curta. Passa tão rápido, né? Cara, pensa uma vida, que eu falo, minha mãe tá fazendo 80, vai fazer 87 anos daqui 11 dias. Eu acho que passou rápido. Pois é. Então, né, pra quê? Assim, eu acho que, e na verdade, se a gente falar assim, realmente de verdade, não da boca pra fora, mas se a gente tiver, como você disse, essa questão do silêncio, você falou de uma forma muito legal. Silenciar não é apenas ficar calado, mas é silenciar nossa própria mente, né? Dizer, vale a pena? Sim. E na questão dos negócios, né? O empresário, como você falou, ele quer ser bem sucedido. Hoje, muitas das estratégias, eu falo, elas levam tempo. Algumas coisas, elas você tem uma colheita rápida. Outras coisas, a colheita é mais demorada. E eu falo assim, e tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, nunca compare. Às vezes, o grande problema, eu acho que no nosso tempo, com o excesso de informação, e a gente consegue acessar a vida de todo mundo, porque antigamente você acessava a vida do seu vizinho, né, dos seus parentes. Hoje não, você tem acesso da vida de qualquer pessoa que você queira saber. E naturalmente surgiu o quê? Um efeito de comparação. Cara, isso é um... Desculpa, agora você falou que... É uma merda. Isso é uma merda. Cara, você comparar sua vida com de outras pessoas. Aí tem aquela frase que fala assim, cara, Pra nunca... começar, Alex, a maioria das pessoas que postam Não é verdade. é fake, gente. Exatamente. É fake, galera. E quando não é fake, para pensar. Assim, às vezes você está comparando, como diz essa frase, que nunca compare, né? Às vezes a sua vida com de ninguém, porque às vezes a pessoa está no capítulo 50 e você está no capítulo 2 daquela trajetória. Então, assim, você começou a empreender, você quer comparar, porque o cara tem resultado, mas está no capítulo 50 ali. E outra Ele já coisa, você quebrou, não sabe o que ele já passou. Exatamente. Só que o que eu falo, a pessoa só vê aquilo que ela quer, né? A gente só enxerga o que a gente quer. Então, assim, o grande problema é esse. E aí a comparação é um casamento dizendo que o do outro é mais feliz, que o filho do outro é mais comportado, teve um resultado A pior melhor. coisa que existe, Alex, é a comparação. Exato. Aí você vai, aí quem tá no sul fala, mas Alex, aí na minha família tem desde que eu sou criança. Sim, mas isso ganhou uma outra proporção com a internet. Porque até então, como eu disse, a gente tinha acesso àquele grupo da família, amigos. Hoje não. Quer dizer, hoje quando você fala, por exemplo, as pessoas, e muitas pessoas se sentem inferiorizadas pelo seu resultado, porque hoje é uma corrida frenética, que parece que todo mundo tem que provar algo para alguém. Sim. Né? Que, como você acabou de falar a verdade, as redes sociais viram assim, uma grande geradora de histórias que são totalmente falaciosas, são mentiras. A pessoa não é. Ela não vive aquilo. Esses dias atrás, e não só da mentira, mas eu falo assim, às vezes de esconder. Eu sou apaixonado por esporte, né? E eu amo vôlei. E esses dias eu fiquei chocado com o falecimento daquela jogadora Valeuska, né? Que era da seleção brasileira. E, inclusive, eu assisti o último podcast que ela deu entrevista, ela estava super feliz. Ela deu de tarde, horas antes dela se suicidar, ela deu uma entrevista que ela falou de sonhos, ela falou de projetos, ela tinha acabado de lançar o livro dela, em outras redes o nome do livro dela, ela falando sobre tudo que ela queria construir, da vida dela depois do vôlei, né, dela ter se aposentado. Horas depois, ela estava no IML.
Ela se jogou do 17º andar. Cada coisa, né? Então, assim, ou seja, e aí eu falo, ninguém conhece de verdade, né, o que está acontecendo na vida do outro. Então, quando eu falo que eu gosto de cuidar de pessoas, as pessoas acham engraçado, é porque eu falo, do meu jeito e com as minhas limitações, o que eu procuro fazer? Fazer com que o mundo, pelo menos aonde eu posso intervir de alguma forma, Melhorar, né? ele se torne um pouco mais acolhedor. Uhum. Porque às vezes você não vai conseguir resolver, e nem é o seu papel e nem o meu resolver o problema das pessoas, mas tornar o mundo um lugar um pouco mais acolhedor, né? Um lugar onde as pessoas elas se sintam mais amadas, mais aceitas. Às vezes isso muda totalmente a história de uma pessoa, né? Verdade. E isso eu volto da história da minha mãe, que foi ela que me ensinou, e eu falo para ela que eu quero seguir isso por todos os dias da minha vida, porque entender que as pessoas que mais precisam do nosso amor são as que menos merecem, é um tapa na minha cara, porque às vezes realmente eu sou ser humano, eu tenho vontade de revidar, eu tenho vontade de falar, mas eu lembro disso e eu falo, cara, é verdade. Às vezes a pessoa ali, ela te agride às vezes com palavras ou de alguma forma, e na pior das hipóteses, cara, ignora. Verdade. Agora, Alex, você dá palestras, Sim, né? sim. Como que faz para as pessoas encontrarem sua palestra? Como que você faz sempre? Eu na verdade, agora tá assim, eu tô num período que igual aqui o podcast, acho que eu vou parafrasear você, que você falou, né, que hoje, inclusive aqui o seu canal, que tá alcançando, né, graças a Deus, cada vez dimensões maiores, mas que ele começou, como você disse, né, por um hobby, né, era um momento de descontração, de conversar com pessoas que você escolhia que quisesse estar ali no seu programa, para você se conectar com elas, e as palestras hoje, para mim, é um pouco disso, porque é uma forma de eu continuar escrevendo o meu legado e trazendo também, eu não vou ser hipócrita, né? Gera renda também para mim, mas tem que fazer sentido. Então hoje, assim, as pessoas podem me contactar pelo Instagram mesmo, né? Ou pelo meu celular, o meu celular é bem comercial, né? Que se eu passar aqui, Nós vamos eu deixar deixar aqui, ali, que eu falo que é sim, muito fácil, é 92928585, né? Palestras, treinamentos, assim. para empresas, para Isso, para tudo. Uhum. E hoje, assim, e também para quem hoje quer entrar, assim, no negócio que eu falo que, para mim, é o grande motor do Estado, que é o agro. Que maravilha, Alex. Alex, vamos deixar assim, eu quero te chamar novamente. Obrigado. Eu acho que a gente vai ter muita coisa legal ainda para conversar. Já são quase 2 horas, né? Nossa, meu Deus! 1h30 de conversa aqui. A gente nem vê passar quando o podcast, assim, quando flui, a gente vai conversando, a gente não percebe. Mas é muito legal. E todas essas informações, essas nossas, esses parâmetros de vida que a gente tem, isso aí foi uma coisa muito legal. É aquilo que eu falei, tudo isso que sai daqui me faz bem, eu saio daqui mais leve, porque eu sei que tem pessoas hoje que pode assistir nosso podcast, pode usar como parâmetro para elas, pode usar para coisas boas para elas, e também para convidar o Alex para fazer uma palestra, chama ele que ele vai. Eu vou. Com esse sorriso maravilhoso, muito legal. Meu velho, muito obrigado, tá? Obrigado, Adorei, essa conversa foi fantástica. Nós vamos ter mais conversas, vamos ter algumas surpresas, e vamos que vamos, tá? Galera, é isso aí. Não esquece de compartilhar nossos vídeos, do sininho, deixa o seu comentário, né, Alex? É verdade, é muito, muito bacana pra a gente aprender, crescer, né? A gente só aprende com os nossos erros. Isso aí. E também é bom, se você gostou, deixa ali o coraçãozinho. Isso aí. É isso aí. E aí, outra coisa, tá? Não se esqueça, além de compartilhar nossos vídeos, você não pode deixar o seu recado. Isso aí eu vou cobrar. É verdade. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, tchau.